Queridos, no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da doutrina ou soteriologia calvinista, os precedentes históricos e os 5 pontos dessa doutrina. Mas antes de iniciar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações, compartilhe e comente esse conteúdo para que o YouTube veja que é um conteúdo relevante e essa palavra possa alcançar mais vidas. Amém? Então, como surgiu esse negócio de soteriologia ou doutrina da salvação calvinista? O assunto é muito mais antigo, ele surgiu lá no ano 354 com Agostinho de Hipona, ou seja, o Santo Agostinho, esse aqui que vocês estão vendo na tela. Santo Agostinho ele já pregava uma doutrina monergista. O que quer dizer isso, monergista? Que Deus ele tem a iniciativa de salvar o homem. E Pelágio vai se levantar contra a pregação de Santo Agostinho e vai falar que o homem ele é participante da salvação, que o homem ele não está contaminado em seu livre-arbítrio e ele pode sim se salvar. O homem não está contaminado pelo pecado original de Adão e Eva e ele tem condições de se salvar. E nesse embate aí, Santo Agostinho, é claro, prevalece com a narrativa bíblica. A gente vê que Pelágio ele defende o sinergismo, que é atitude do homem que pode levá-lo à salvação. Enquanto Santo Agostinho vai falar que sobre o monergismo, a atitude de Deus em salvar o homem. E ficou já predominantemente pacífico na doutrina tanto católica como na doutrina protestante, que Santo Agostinho tinha muito mais argumentos bíblicos. Claro que no decorrer da Idade Média, a Igreja Católica perdeu um pouco da doutrina que vinha aí de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Mas isso aí a gente vai ver, ou se você já assistiu no vídeo, que fala a respeito da Reforma Protestante. Isso é um outro assunto. Mas é pacífico o entendimento e é bíblico sobre a doutrina calvinista. A gente não pode dizer que ela era calvinista na época de Santo Agostinho, porque Calvino nem existia. Era o ano 354 depois de Cristo. Então essa doutrina diz que Deus ele tem a iniciativa de salvar o homem, vem ao encontro do homem pecador para salvá-lo. E ficou conhecido hoje no nosso tempo entre esse embate arminiano e calvinista. Quem será que tem a razão? Então, essa controvérsia da doutrina de Jacó Armínio era aluno de João Calvino, e de João Calvino propriamente dito começou nos anos 1600 na Holanda. Jacó Armínio estudou em Genebra, na escola que Calvino fundou, na escola que Calvino era professor, sob o ministério de Teodoro de Beza. Teodoro de Beza era o professor de Jacó Armínio e discípulo de João Calvino. Ele foi o sucessor de João Calvino. Gradualmente, Jacó Armínio, ele veio a rejeitar certos ensinamentos da doutrina reformada, da doutrina de João Calvino, que não era novidade. João Calvino ele só estava reproduzindo aqueles escritos, aquele entendimento teológico de Santo Agostinho, que foi o primeiro teólogo a trazer, a estudar, a expor teologia ainda no século II depois de Cristo. Então o grupo de Jacó Armínio formulou um credo, e esse credo ele é composto de 5 artigos. O grupo de Jacó Armínio formulou um credo de 5 artigos e apresentou perante as autoridades políticas e eclesiásticas na Holanda. Em 1610, esse grupo ficou conhecido como remonstrantes, ou chamado de remonstrância, os 5 artigos. O grupo são os remonstrantes. Eles elaboraram nos 5 artigos a remonstrância, que foi assinado por 46 ministros. Mas a resposta oficial calvinista ela veio no Sínodo de Dort. Foi realizado em 13 de novembro de 1618 a 9 de maio de 1619. Então, houve ali a discussão das ideias de Jacó Armínio e de João Calvino no Sínodo de Dort. E o Sínodo de Dort compôs os 5 pontos da doutrina calvinista ou da doutrina reformada, e foi colocado como a doutrina corretamente bíblica.
Esse sínodo escreveu, os 5 pontos são um resumo, né? Mas o pessoal que estava lá envolvido nesse sínodo, tanto ministros eclesiásticos como políticos, eles escreveram os cânones de Dort. Os cânones de Dort é como se fosse um resumo, uma ata daquela reunião, que são os 5 pontos, são resumidos nos 5 pontos da doutrina calvinista, que ficaram conhecidos aí no mundo todo, e há hoje esse embate de dizer quem que está certo e quem que não está. Os remonstrantes, o grupo de Jacó Armínio, produziu os 5 artigos, e no Sínodo de Dort, o pessoal que defendia a doutrina calvinista produziu os 5 pontos da doutrina calvinista, conhecido como os cânones de Dort. Quais são esses 5 pontos? A depravação total do homem, a graça irresistível de Deus, a expiação limitada, a eleição incondicional e a perseverança dos santos. Só para vocês saberem, Santo Agostinho é esse aqui, ó. No ano 354 ele já defendia a predestinação, a graça irresistível, o pecado original, tá certo? Jacó Armínio, esse é João Calvino, que foi o grande sistematizador da Reforma Protestante. Jacó Armínio, ele veio do direito, ele traz consigo essa ideia de sistematizar as escrituras, ou seja, separar as escrituras por assunto, e ele vai fundar, na época, um manual de bolso chamado As Institutas da Religião Cristã. Hoje, essas institutas já são 4 volumes com 80 capítulos cada uma. E aqui está Jacó Armínio, que já tinha uma ideia diferente a respeito da salvação. Ele não vai negar que a graça é pela fé, que não é algo que nós fazemos, mas ele vai dizer que o homem pode corresponder a Deus no processo de salvação. E aqui foi a reunião do Sínodo de Dort, em que arminianos e calvinistas discutiram por quase um ano quem estava com a doutrina certa. E os calvinistas aí saem com a razão. Então, vamos agora avançar nesses pontos das 5 doutrinas. Vamos ver primeiro a depravação total do homem. A depravação total do homem mostra a corrupção pecaminosa no ser humano. Ela é tão profunda, ela é tão forte que torna o ser humano, o homem, escravo do pecado e morto espiritualmente. Quando Adão pecou lá em Gênesis 3, ele foi destituído da glória de Deus, ele foi separado e ele passou a se reproduzir nesse mundo com a natureza pecaminosa, com uma natureza corrompida pelo pecado, que agora ele era um ser totalmente carnal, que não poderia se relacionar com um Deus que é espiritual, porque entre carne e espírito não há compatibilidade. Nesse ponto aqui, tanto calvinistas como arminianos, eles não discutem. Os dois defendem a depravação total do homem, que o homem é corrupto por natureza. Embora ele faça atos bons, esses atos bons estão viciados pela corrupção do pecado. Em Romanos 3:23 vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Toda a humanidade pecou por causa do pecado original de Adão. Efésios 2, verso 1 vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. O pecado matou a nossa natureza e nós estávamos mortos espiritualmente falando. E o morto não tem vontade, o morto não tem ação, não tem reação. Precisa que alguém externo a ele lhe dê vida. E a gente já vai ver aí a respeito sobre a graça irresistível. A graça irresistível quer dizer que Deus vence a resistência que todos os seres humanos exercem naturalmente contra Deus. Deus vence harmonicamente a resistência que eu e você tínhamos antes de conhecer a Deus. O homem por si só, ele como um ser morto espiritualmente, ele não pode se achegar a Deus. Ele não pode ter atitudes que o levem a Deus. Por isso que precisa da graça irresistível que vai até esse homem e vai trazê-lo harmonicamente, vai agir na sua vontade para que ele venha livremente
para Cristo. Se Deus não agir na sua vontade, se Deus não agir na vontade humana para que o ser humano se volte para Cristo, esse ser humano, pelo seu próprio livre-arbítrio, corrompido pelo pecado, não poderá ter atitudes próprias que o levem a Deus. Por isso que Deus vem irresistivelmente e traz o ser humano para perto para poder salvá-lo. Então, é a maravilha de Deus, essa graça irresistível, que Deus ele vai na mente humana e o convence irresistivelmente para que ele se achegue, o ser humano se achegue até Deus. Deus não nos traz a força, não é puxar pela mão e trazer a força para a presença, não é isso. Mas Deus lá age livremente na mente humana e o traz irresistivelmente. E o homem vem de bom grado, o homem vem porque ele pode experimentar na vontade dele uma inclinação para vir até Deus. Porque Jesus ele é o autor e consumador da fé. Isso está lá em Hebreus 12, verso 2. Jesus ele é o autor e consumador da fé. Aquele que é justificado por Deus é mediante a fé. Então existe algo anterior a essa fé que gera uma justificação, que é o próprio Senhor Jesus, sendo ele o autor e consumador dessa fé, colocou essa fé dentro de nós para que ao ouvirmos a palavra de Deus, fé seja gerada no nosso coração e nós venhamos livremente, e eu gosto dessa palavra, harmonicamente, sem força, sem resistência, por meio da graça irresistível, nós nos voltamos para Deus. Em Efésios 2, do verso 4 ao verso 5, diz assim: nós estávamos mortos e recebemos vida por meio da graça. Nós estávamos mortos e recebemos vida por meio da graça. Que graça é essa? A graça irresistível. João 10, verso 27, o Senhor Jesus ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as chamo pelo nome. Só vai ouvir a voz do Senhor Jesus aqueles que são ovelhas. Só vai se achegar a Cristo aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Aqueles que Deus, segundo está lá em Efésios, Deus os predestinou para si antes da fundação do mundo. Por isso que Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu, o próprio Senhor Jesus falando, e eu as chamo pelo nome. Ele só chama pelo nome aqueles que foram eleitos, aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo. João 6, verso 44 diz assim, Jesus ainda ele é enfático e fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É que ele fala da ação da graça irresistível de Deus trazendo as pessoas até ele, até o próprio Senhor Jesus. Efésios 1, verso 4 vai falar: nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Há uma escolha feita por Deus antes da fundação do mundo. Verso 5 diz assim: pelo bom agrado da sua vontade. Qual o requisito para ele escolher antes da fundação do mundo a mim ou a você? Pelo bom agrado da sua vontade. A Almeida Revista Atualizada vai falar assim: pelo beneplácito da sua vontade. A gente pode confundir a presciência com a vontade soberana de Deus no seguinte sentido: Deus ele já sabe antes de tudo quem vai ser salvo e quem não vai. Ele já tem isso na mente dele. Ele já conhece o nosso futuro antes de nós conhecermos. Mas Deus não salva com base na presciência. Deus não salva com base em quem vai escolher por ele. Senão está incluindo obras humanas. Se Deus salva alguém com base na sua presciência, então ele já sabe qual ser humano vai escolhê-lo. E por isso essa pessoa é salva. Mas não é isso. E pode ser até conflituoso entender isso nesse momento, mas Deus salva o ser humano pelo beneplácito da sua vontade, pelo bom agrado da sua vontade, com base na sua soberania. Porque a salvação não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não por obras.
A salvação não é por obras. A obra de escolher não vai fazer com que eu seja salvo, se antes Deus não veio ao meu encontro e não me elegeu nele. Ficou claro? A salvação, ela é pela soberania e não pela presciência de Deus. O outro ponto da doutrina calvinista, dos 5 pontos, é a expiação limitada. Eu não gosto tanto desse termo limitada, porque pode passar uma ideia errônea. Eu prefiro utilizar o termo expiação eficaz. E qual seria a expiação eficaz? A morte expiatória de Cristo, ela é suficiente para todos, mas eficaz somente para aqueles que creem. Ela é suficiente para toda a humanidade, mas ela é eficaz para os que creem. E quem são os que creem? Os que foram eleitos antes da fundação do mundo, os quais o Senhor Jesus colocou a fé, porque ele é o autor e consumador da fé. Esses que ele colocou a fé dentro de si, desses seres humanos, esses serão os que crerão e serão justificados. Limitada é no sentido, expiação limitada é no sentido que ela é eficaz, ela tem poder salvífico para os eleitos e não para aqueles que não são eleitos. Mateus 20, verso 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Note que o Senhor Jesus, ele fala que ele dá a sua vida em resgate de muitos, não de todos. Ou seja, aqui já mostra que a expiação ela é limitada para os eleitos, em resgate de muitos e não de todos. Mateus 26, verso 28 diz assim: o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos, não de todos. O sangue de Cristo foi derramado em favor de muitos e não de todos. Por isso ela é limitada. Embora o sacrifício de Cristo seja para todos, a sua eficácia é somente para aqueles que foram eleitos pelo bom agrado da soberania de Deus. João 10, verso 11 ao 15 vai dizer que Jesus ele dá a sua vida, ou seja, ele morre na cruz, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. A expiação é sim somente para as ovelhas. Está disponível para quem é ovelha e para quem não é, mas ela só tem poder de dar a vida de Jesus para as ovelhas. Jesus disse que ele dá a sua própria vida pelas ovelhas. Quem são as ovelhas? Esses sim serão beneficiados por pura graça da morte salvífica, da expiação de Cristo. João 17, verso 9 ao verso 20, vai falar assim, Jesus ele ora e fala assim: e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deste, porque são teus. Ou seja, aqui mostra uma ação anterior de Deus dando os eleitos para o Senhor Jesus, e agora o Senhor Jesus está orando a Deus por eles, para que os guardasse. Ou seja, a oração de Jesus, se é que a gente pode botar assim, já é uma oração calvinista, porque já fala da eleição, já fala da predestinação. E por eles que eu rogo, pelas ovelhas. Não rogo pelo mundo, Jesus não está rogando pelos que são do mundo, mas por aqueles que o Senhor me deste. Quem Deus deu para o Senhor Jesus? Aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, porque são teus. E o quarto ponto é a eleição incondicional. Quarto ponto da doutrina calvinista é a eleição incondicional. A eleição de Deus é um ato incondicional da graça livre de Deus. É um ato incondicional da graça livre de Deus. Por meio desse ato, Deus escolhe os seus antes da fundação do mundo. João 15, verso 16 ao 19 diz assim: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi a vocês e vos designei para vocês irem e dar fruto. Do mundo eu vos escolhi. Do mundo eu vos elegi. A palavra que no original escolhi quer dizer elegi. É o mesmo radical no grego. João 15, verso 16 ao 19. Não foram vocês que me escolheram. Aí Jesus deixa bem claro a ênfase monergista, que não é
é Deus que vem em direção ao homem, não a ênfase sinergista que o homem vai em direção a Deus. Não foram vocês que escolheram a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vocês e vos designei para irdes ao mundo. Do mundo eu vos escolhi. A atitude de ir até Deus, houve uma atitude prévia de Deus vindo ao nosso encontro. Amém? Atos 13, verso 48 diz assim: creram todos os que foram designados para a vida eterna. Somente os que foram designados para a vida eterna é que creram na pregação. Atos 13, verso 48. Creram todos aqueles que foram designados para a vida eterna. Então só vão crer quem foi designado para a vida eterna. Por isso que nós temos que levar a palavra, agir como agentes de Deus nesse mundo, para que nós venhamos a chegar ao aflito, ao necessitado, aquele que ainda não conhece a Deus, para que ele ouça a palavra, para que a palavra venha persuadi-lo por meio da graça irresistível, e essa pessoa se volte para Cristo. O Deus que provê a eleição é o Deus que provê os meios. E quem são os meios da palavra? Somos eu e você. Nós somos os portadores da palavra da reconciliação. E o último ponto é sobre a perseverança dos santos. Todos aqueles que foram justificados, que nasceram de novo, estes perseverarão até o fim. Isso não quer dizer que o crente não possa pecar, não quer dizer que não possa até mesmo se afastar do convívio da igreja local, mas que uma hora ou outra a graça irresistível de Deus vai trazê-lo de volta para a comunhão. E se aquela pessoa, às vezes, de repente você pensa, fulano se afastou e não quer mais voltar, existe uma graça irresistível que vai buscar aquele que foi eleito, vai trazê-lo de volta para o convívio, vai trazê-lo de volta como aquela ovelha. A ovelha perdida não deixou de ser ovelha, não deixou de ser propriedade do seu pastor. Ela continuou sendo propriedade do seu pastor, mas o pastor deixou as 99 no aprisco e foi buscar a ovelha perdida. Ela vai voltar por meio da graça irresistível. Note que nessa parábola, o Senhor Jesus, ele faz o papel desse pastor. É ele que vai ao encontro do eleito e o traz de volta, o resgata. Não é a ovelha que acha o caminho de volta sozinha. Não é a ovelha que volta para o pasto, mas é o Senhor do pasto. É o pastor que vai de encontro à ovelha. Então, na perseverança dos santos, existe essa graça irresistível, a qual opera na vontade humana. E esse crente vai perseverar até o fim. E a gente tem lá em Romanos 10, verso 26 ao 29, Romanos 8, do verso 28 ao 30, 1 Coríntios 1, do verso 8 ao verso 9. São todas passagens que falam a respeito da perseverança, que Deus nos sustenta nessa caminhada, nessa jornada de santidade, enquanto estamos nesse mundo, nessa jornada de santidade, que é um dia após o outro. Ele nos sustenta para que não venhamos a nos afastar. E em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, vai falar a respeito da tentação. Não vos sobreveio tentação que não seja humana, e tentação que não possa suportar. Mas junto da tentação vem o livramento. A tentação é humana, a tentação nós podemos suportar, não está além das nossas próprias forças, mas Deus, por meio da perseverança dos santos, dessa graça capacitadora, ele vem ao nosso encontro e nos livra até mesmo da tentação. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, vai falar que Deus, ele é poderoso para nos guardar. Ele nos guarda no dia mau. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, Deus nos guarda. Note que a perseverança, num primeiro ponto, pode parecer uma obra nossa, mas por trás disso, a graça de Deus capacitadora que nos faz, nos comissiona, nos direciona por meio da pessoa do Espírito Santo a andar nessa vida de santificação, a fazer com que venhamos a perseverar até o fim. Aquele que não persevera até o fim,
das duas uma, ou ele ainda vai ser alcançado por essa graça, ou essa pessoa ainda não nasceu de novo. Nós temos esses dois panoramas. Mas eu creio na graça irresistível de Deus, que chama o afastado, que dá forças ao cansado, para que nós venhamos a cada dia mais a andar na dimensão dessa vida de santidade até o dia do nosso Senhor Jesus. Então, essa aqui são os 5 pontos da doutrina calvinista, é um resumo, não tem como falar tudo num vídeo aí de mais ou menos 30, 25 minutos, mas eu creio que já deu para você ter um panorama geral a respeito desse assunto. Graça e paz, queridos.